Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar com o nosso curso de cálculo 1. Vamos continuar falando sobre derivadas, tá? A gente já falou nos últimos vídeos sobre as regras de derivação. Na última aula, especificamente, a gente falou sobre a regra da cadeia, né? Então vamos dar uma relembrada rápida aqui no que é que fala a regra, do que é que fala a regra da cadeia. Certo? Como é a regra da cadeia? Ela fala sobre derivada de uma função que seja de que tipo? Ela fala sobre derivadas de funções compostas, né? Então a gente tem uma função da forma f composta com g de x, não é isso? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que f de g de x. Então como que a gente faz, né, para derivar isso aqui? Se eu faço a derivada disso com relação a x, a derivada fica o quê? Fica a derivada da de fora, sendo que vai ser calculada na função de dentro, multiplicada pela derivada da função de dentro, certo? Essa fórmula aqui é que é a regra da cadeia. O assunto da aula de hoje é sobre a derivação implícita. Tá? Vamos, antes de dizer como que a gente faz a derivação implícita, vamos falar um pouquinho sobre o que é que significa você ter uma função implícita, certo? Vê, em todos os casos que a gente viu até aqui, em todos os exemplos, todas as regras que a gente viu, a gente tinha y dada como uma função de x. Então, y ele estava isolado de um lado aí da equação, e do outro lado a gente tinha algo que dependia apenas de x, ou apenas da variável independente. Tá? Então, se a variável dependente, se ela estiver isolada, aí a gente fala que y é uma função explícita de x. Certo? Ela está definida explicitamente. Então, é uma função explícita de x, certo? Por outro lado, se eu sei que y é uma função de x, mas o y não está isolado, então aí a gente diz que y é uma função de x que está definida de maneira implícita. Beleza? Então, essa é a observação. Se y, né, que no caso seria y igual a y de x, é uma função de x, não está isolado, certo? Não está isolado na equação da gente, então temos uma função implícita. Por exemplo, vamos ver, certo? Então, digamos assim, ó, vamos pensar, por exemplo, que a gente tem isso aqui, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa aí é uma função, essa aí é uma função de x, né, que está definida de maneira explícita. Agora, por exemplo, se eu elevo aí de ambos os lados ao quadrado, aí vai dar o quê? Vai dar y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Se eu agora arrumo assim, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho basicamente a mesma função ainda, né? Sendo que agora aqui ela está definida de maneira implícita, certo? Enquanto aqui ela está definida de maneira explícita. Às vezes é mais vantajoso definir a função de maneira implícita. Por quê? Vê, o que é que isso daqui representa? Isso aqui representa uma circunferência, né? É uma circunferência com centro na origem, centro 0, 0, e com raio igual a 1, certo? Então, a figura que representa essa equação aqui é essa. Então, a gente tem aqui o eixo y, o eixo x, e a curva que a gente tem é essa circunferência aqui, certo? Com raio 1. Beleza? Então, essa equação aqui, ela representa essa curva, certo? Por outro lado,
Se eu olhar para o gráfico dessa função aqui, ó, aí eu vou ter o que agora? Bem, tem o eixo y, tem o eixo x. Bem, eu ainda vou ter algo que vai ter a ver com uma circunferência, né? Sendo que agora ó, o y ele é igual a mais a raiz disso daqui. Se é mais a raiz é sempre positiva, tá? Porque ela é uma raiz quadrada. Raiz quadrada é sempre positiva. Então o y é sempre positivo, certo? Na pior das hipóteses é zero. Então, na realidade, o que eu tenho aqui nesse caso de cima é só a parte de cima dessa circunferência aqui. Ó. Eu só tenho, no caso, uma semicircunferência, certo? Esse gráfico aqui, ele representa essa função, certo? Repara que, no caso aqui, ó, da circunferência inteira, ela não representa o gráfico de uma função. Por quê? Porque se a gente passa retas verticais, elas às vezes cortam o gráfico em mais de um ponto. Então, a gente já sabe que essa curva aí não representa o gráfico de uma função. Beleza? Se eu isolasse o y e aí tirasse a raiz, eu ia ficar com mais essa raiz aqui, ou menos ela. Se fosse mais a raiz, seria a metade de cima da circunferência. Se fosse menos a raiz, seria a metade de baixo da circunferência. Tá bom? Então, quando eu pego essa definição aqui, ó, quando eu pego essa equação, ela define uma curva que não é o gráfico de uma função, mas ela é como se fosse a colagem dos gráficos de duas funções. Seria um gráfico na parte de cima e um gráfico na parte de baixo. Beleza? Pronto, então, daqui eu vejo duas coisas. A primeira coisa é que se eu tiver alguma função que está definida de uma maneira implícita, eu posso representar até curvas que não são gráficos de funções, tá? Isso aqui já está mostrando. Eu estou aqui com y definido de maneira implícita, certo? Como função de x. A curva que essa equação representa me dá algo que não é o gráfico de uma função. Se eu isolar o y, eu vou ficar com o gráfico de uma função, realmente, mas eu não vou ter a minha curva inteira, eu só vou ter metade da minha circunferência, e eu fiquei com essa raiz quadrada aqui, que é algo que não é muito interessante, certo? Dificulta os cálculos. Tá? Então, em muitas situações, a gente tratar a função de maneira implícita é mais interessante, certo? Bem, isso pode acontecer porque eu não quis isolar o y, ou também pode acontecer porque eu não tenho como isolar o y, certo? Digamos, tá, por exemplo, que a equação da gente seja dada assim, ó, xy mais ln de x vezes o seno de y mais e elevado a x ao quadrado vezes o cosseno de y, digamos, igual a 1. Eu não vou ter nenhuma condição de isolar o y aqui nessa minha equação. Então, a única forma que eu tenho aí de trabalhar com o y visto de forma que é uma função de x é de uma forma implícita, certo? Então, pode ser tanto porque eu não quis isolar o y, porque ficava com uma expressão mais simples, ou porque eu não tenho como isolar o y, porque a minha equação ela é muito complicada, certo? Mesmo assim, vai ter como a gente calcular a derivada. É isso que a gente vai ver agora, tá? Pronto, por sinal, esse exemplo inicial da gente também vai ter a ver com circunferência. Vamos lá, então vamos pegar assim. Digamos que a gente tem a equação x2 mais y2 igual a 25, ou seja, é uma circunferência que tem centro na origem e tem raio igual a 5, certo? Então, a primeira parte do exercício é determine quem é a derivada de y com relação a x. A segunda parte é encontre uma equação para a reta tangente,
certo? A reta tangente a essa curva no ponto 3 e 4. Beleza? Tá, então eu vou tentar resolver isso aqui, certo? De modo que eu não precise isolar o y. Se eu quiser isolar o y, não teria problema, eu ia conseguir, mas eu quero ver como que eu poderia fazer em situações que sejam mais complicadas, que nem seria se fosse assim. Ó. Se fosse assim, eu não ia ter como isolar o y. Então vamos ver como fazer sem isolar o y. Certo? A ideia, certo, inicialmente, vai ser pegar a equação da gente e derivar de ambos os lados com relação à variável que a gente quer, né? Com relação a x. Certo? Derivar de ambos os lados com relação a x. Beleza, então, nesse lado aqui ao esquerdo, eu posso usar a derivada da soma. Né? Eu sei que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vai dar derivada de x ao quadrado com relação a x. Essa aí a gente sabe fazer. Mais a derivada de y ao quadrado com relação a x igual a derivada de 25 com relação a x. Bem, 25 é uma constante, né? Então a sua derivada aí é zero. Tá, vamos seguir. A gente sabe determinar quanto que vale essa aqui? Sabe. Derivada de x ao quadrado com relação a x vai fazer o quê? Né? Esse 2 que está aqui desce, aqui na frente multiplicando, fica 2 vezes x elevado a 1. É um expoente que é 1 a menos do que era inicialmente. Então vai ficar 2x aqui. Mais a derivada com relação a x de y ao quadrado, igual a zero. Beleza, então como que eu vou determinar agora quanto que vale isso aqui? Repara que eu estou derivando o y ao quadrado com relação ao x, tá certo? Não é com relação a y, não. Se fosse derivar com relação a y, se o que eu tivesse fosse isso aqui, derivada de y ao quadrado com relação a y, aí era normal, seria 2y. Mas não é isso que a gente tem. A gente tem a derivada de y ao quadrado com relação a x. O que é que eu faço, então? E também por que isso faz sentido? Bem, a gente está olhando para o y como uma função de x, né? O y, na verdade, ele é uma função de x. Então, se eu olho para o y elevado ao quadrado, isso aí é uma função de x elevada ao quadrado. Então, eu estou fazendo duas etapas. Eu tenho a minha função aqui ó, de dentro, a y de x, que eu não sei quem é, certo? Que eu não sei quem é. E depois eu estou pegando o resultado dessa minha função e elevando ao quadrado. Portanto, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma função composta. Se a gente está com essa função composta aí, tem que usar o quê? Tem que usar a regra da cadeia. Tem que começar usando a regra da cadeia aqui. Então, como é que eu faço para determinar quem é a derivada de y ao quadrado com relação à variável x? Eu tenho que ver quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Quem é a função de fora? Aqui, quem é a função de dentro? A função de dentro é fácil, é a que está dentro aqui, ó, da potência. Então, a função de dentro é a y de x. Quem que é a função de fora? É justamente y elevado ao quadrado. Eu vou pegar o resultado da minha função de dentro e vou elevar ele ao quadrado. Então, a minha função de fora vai ser o y ao quadrado. Sendo que lembra que a gente coloca as duas funções com a mesma variável, né? Se a variável da função de dentro é o x, a variável da de fora também vai ser x. Então, vai ficar x ao quadrado. Então, quem é a derivada da função de fora com relação a x seria 2x. Quem é a derivada da função de dentro com relação a x seria y' de x. Como é que fica, então, isso aqui de acordo com a regra da cadeia? Isso aí fica a derivada da função de fora, sendo que no lugar do x, a gente coloca quem? A função de dentro, né?
A função de dentro é y de x, então vai ficar 2 vezes o y, certo? O y é de x, tá? Mas eu só vou escrever o y mesmo. Isso aqui é a derivada da de fora, que é essa aqui, ó, que é essa aqui, sendo que no lugar do x estou colocando a função de dentro. E aí eu tenho que multiplicar o quê? Pela derivada da função de dentro. Então eu tenho que multiplicar aqui por y'. Tenho que multiplicar por y', tá? Pela derivada de y. Certo? Então, com isso, a gente vê aqui ó, que o que a gente precisa colocar nessa parte aqui é quem? Seria 2 vezes o y vezes o y'. É isso que entra aqui, tá certo? Então, para facilitar a vida da gente, o que é que a gente precisa fazer? Ó, na hora que eu for derivar alguma função que seja de y, mas com relação a x, eu tenho que fazer duas coisas. A primeira coisa é essa aqui, ó. Eu tenho que derivar como se eu estivesse derivando normalmente. Se eu olho para a derivada de y ao quadrado, se eu olho para ela aí com relação a y, aí fica o quê? Fica 2y, que nem a gente tinha visto aqui. Sendo que não é a derivada com relação a y que a gente quer, é a derivada com relação ao x. Então, eu multiplico pela derivada com relação a x. Isso aí é só uma decorrência, certo? Direta, é uma consequência da regra da cadeia. Tá? Vamos continuar, então. O que a gente ficou agora foi com o seguinte. A gente tem 2 vezes x mais 2 vezes y vezes y' é igual a zero. Então, eu posso agora isolar o meu y', que é quem eu estou querendo descobrir, né? A derivada de y com relação a x. Lembra aí, né, que o y' ele é dy dx. Tá? Então, se eu isolo o meu y', vai ficar o quê? 2y vezes y' é igual a, pronto, menos 2 vezes x. Dá para simplificar o 2 daqui com esse outro 2 de cá. E agora vamos passar o y lá para o outro lado dividindo. Então, y' vai ser menos x sobre y. Certo? Isso responde a primeira pergunta desse exercício. Quem é que é a derivada de y com relação a x? Certo? Repara que a gente fez aqui o quê? A gente derivou sem precisar determinar quem que era o y de maneira explícita como função de x. Pronto, beleza, né? Agora vamos para a segunda parte da questão, é encontrar quem é uma equação para a reta tangente a essa curva no ponto 3 e 4, certo? Então, o ponto que a gente quer é o ponto 3 e 4. Tá? Vamos lá, então. Para a gente determinar quem é a equação da reta tangente, o que é que tem que fazer? Lembra aí das aulas anteriores em que a gente já falou sobre isso, né? Vai ficar y igual a y do ponto, né, que a gente está, mais a derivada, certo? No nosso ponto, vezes o x menos o x do ponto em que a gente está. Nesse caso, esse termo aqui ó, vai ser 4, esse aqui vai ser 3, certo? E como é que eu acho esse aqui? Eu vou usar a conta que eu fiz. No caso, eu não tenho o y' como função só do x, tenho como função do x e do y. Mas aí é só substituir aqui, ó. O y', que é o coeficiente angular da reta tangente, nesse ponto, né? Vai ser, na verdade, o quê? Vai ser menos o x do ponto, que é 3, sobre o y do ponto, que é 4. Então, esse aqui vai ser menos 3 sobre 4. Vamos montar, então, a nossa equação. Vai ficar assim, y igual a 4 menos 3 quartos, certo? Vezes quem? X menos 3, certo? Então, essa aqui já seria uma resposta possível. Se quiser, já deixa assim. Já está correto. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, essa é a ideia. A gente pode determinar quem que é a derivada sem precisar determinar quem é que é o y de maneira explícita em função do x. E fica até mais rápido de fazer isso do que se a gente quisesse isolar o y e depois fazer as regras, tá? A fórmula que a derivada fica, ela seria mais simples até do que seria se a gente tivesse que isolar o y.
tá bom? Vamos para outro exercício agora. Vamos pegar esse aqui, certo? Basicamente vai ser a mesma, coisa basicamente, mas a gente vai ter agora a seguinte curva: x ao cubo mais y ao cubo igual a 6 vezes o x vezes o y. Aí a pergunta vai ser: determine os pontos em que a reta tangente é horizontal, certo? Em que ela é horizontal. Então, relembrando, né, para ela ser horizontal, quer dizer que o seu coeficiente angular tem que ser igual a zero, né? A gente viu isso já também em uma outra aula já. Tá? Então, o seu coeficiente angular tem que ser zero. E quem que é o coeficiente angular aí, no caso, vai ser dado pela derivada. Vamos lá, então. Vamos fazer a conta derivando de maneira implícita, certo? Derivação implícita. É basicamente esse processo aí que a gente está vendo já desde o exemplo anterior. Como que começa? Pega os dois lados da equação da gente e a gente deriva com relação a x de ambos os lados, né? Então, a gente vai ter derivada em relação a x de x ao cubo mais y ao cubo, mais derivada, aliás, aqui não é mais não, é igual. Então, igual a derivada com relação a x de 6 vezes o x vezes o y. Beleza? Então, onde eu tiver o y e eu tiver que derivar isso com relação a x, eu derivo normalmente e depois multiplico pela derivada do y com relação a x, em que é o y', tá certo? Beleza. Então, desse lado daqui, ó, eu vou usar a regra da soma. A derivada da soma é a soma das derivadas. Vou começar com derivada de x ao cubo em relação a x. Então, vai dar 3x elevado ao quadrado. Mais derivada de y ao cubo com relação a x. Então, eu vou derivar normalmente. Seria o quê? Seria 3 vezes o y elevado ao quadrado. Sendo que isso aí seria a resposta que daria se eu fosse derivar y ao cubo com relação a y. Mas eu quero derivar com relação a x. Então, eu tenho ainda que multiplicar aqui pela derivada de y com relação a x, que é o y', tá? Igual ao outro lado aqui. Aí, bem, aqui eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu tenho isso, certo? Multiplicado pelo y. O y, ele é uma função de x também, tá? Então, aqui eu tenho que usar a regra do produto. Muito cuidado para não errar aqui, tá certo? Tenho que usar a regra do produto. Por quê? Porque eu tenho essa função aqui, que é uma função de x, multiplicada por essa outra função aqui, que também é uma função de x. Então, para fazer a derivada dessa multiplicação aí, eu tenho que usar a regra do produto. Então, o que é que vai ficar, né? Vamos lá. Eu vou ter a derivada dessa minha primeira função aqui. Lembra como que funciona a regra do produto, né? Deixa eu escrever ela aqui em cima. A derivada da multiplicação vai dar o quê? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, eu vou ter a derivada da minha primeira função, que é essa 6x aqui. Então, a derivada disso é 6, vezes a segunda, que é o y, só vou repetir, mais a minha primeira função, vezes a derivada da segunda, vezes a derivada do y. A derivada do y é o y'. Então, eu fiquei aí com essa equação. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar o y'. Por quê? Porque eu quero que ele seja igual a zero, né? Porque ele que vai me dar quem é o coeficiente angular da curva lá naquele ponto em questão. Tá certo? Então, pronto, eu tenho que isolar isso aí. Então, vamos isolar o y'. Vamos passar tudo que envolver o y' para o lado esquerdo e tudo que não envolver ele lá para o lado direito. Então, vai ficar assim. 3y ao quadrado vezes y'.
tá? E esse termo aqui vai lá para o outro lado. Então, vai ficar menos 6xy'. Agora, esse termo aqui ele já estava do lado direito e eu ainda vou mandar esse cara daqui para o outro lado. Então, menos 3x². Certo? Então, ficou isso aí. Do lado esquerdo, dá para a gente isolar o y, dá para a gente isolar, dá para a gente colocar em evidência o y', né? Então, vai ficar assim. Ó, o y' vezes quem? 3y ao quadrado menos 6x, certo? Igual a 6y menos 3x². Agora é só jogar esse termo daqui lá para o outro lado dividindo, certo? Lá para o outro lado dividindo. Então vamos continuar aqui. Ó. Quem é que vai ser o y' agora? Y' vai ser, vamos ver. A gente já tinha lá em cima, ó, aqui, certo? Já tinha 6y menos 3x² sobre quem? Sobre quem eu passei dividindo. Eu passei 3y² menos 6x. 3y² menos 6x. Dá para simplificar em cima e embaixo por 3, né? Simplificando em cima e embaixo por 3, vai ficar o que no final das contas? O y' vai ser 2y menos o x², tá? Sobre o y² menos as duas vezes o x. Certo? Esse é o y' em função de x e de y. Sempre que eu fizer alguma derivada de maneira implícita, o y' fica em função do x e do y, tá? Não vai ficar só em função não vai ficar só em função do x mais não, tá bom? Beleza. Então, eu quero o quê? Eu quero que isso aqui seja igual a zero. Para que essa minha fração ela seja zero, quem tem que ser zero é o numerador. Então, vai dar aqui 2y menos o x² tem que ser zero. Portanto, quem é que tem que ser o y? O y tem que ser x² sobre 2, certo? Então, eu já sei quem é o y em função do x para ter a derivada igual a zero. Vou agora de volta para a equação da gente. Vou substituir o y pelo valor que a gente achou e vou ver se eu consigo resolver a equação resultante em termos somente do x agora, tá? Então, voltando aqui, ó, qual que era a equação original da gente? Ela era x3 mais y 3 igual a 6 vezes o x vezes o y. Então, substituindo, vai ficar assim. Eu vou ter aqui, eu repito x², mais aí o y ele é x² sobre 2, tá certo? Elevo isso ao cubo, igual a 6x vezes y. E o y é igual a isso aqui, certo? x² dividido por 2. Dividido pronto, por 2. Pronto, fazendo essas contas vai ficar o quê? x² mais, ó, se eu fizer x² e aí depois elevar ao cubo, eu vou ter potência de potência, né? Então eu repito a base e vou ter que multiplicar os expoentes. Então vai ficar x elevado a sexta sobre o 2 daqui de baixo elevado ao cubo, que é 8. Já do outro lado vai ficar o 6 daqui, vai simplificar com esse 2 que está aqui embaixo, vai restar apenas 3, tá? Então ficou igual a 3 vezes o x ao cubo. Tá certo? Maravilha. Então, vamos primeiro multiplicar aí todo mundo por 8, para a gente eliminar, certo, esse 8 dividindo aí. Aí vai ficar, agora o quê? Vai ficar 8x² mais x à sexta
certo? Igual a 24x ao cubo, tá? Beleza, vamos agora isolar tudo do mesmo lado aqui, ó. Vai ficar assim, x à sexta, menos, ó, eu vou ter, ó, aí eu vou ter mais 8 vezes isso, menos 24 vezes isso. Vai dar menos 16 vezes ele, menos 16 vezes o x ao cubo, igual a zero. Vamos resolver isso aqui. Dá para a gente colocar em evidência o x ao cubo. Vai ficar x ao cubo vezes x ao cubo menos 16, igual a zero. Pronto. Se essa multiplicação aí está dando zero, então é porque um dos dois tem que ser zero. Ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Então, tem duas opções. Pronto. Qual é a primeira opção? O x ao cubo ser igual a zero, ou seja, o x vai ter que ser zero. Se o x for zero, quem é que é o y? Substitui, certo? Aqui ou aqui. É mais fácil aqui, tá certo? É mais fácil fazer isso aqui. Então, se eu substituir isso aqui, a gente vai ver que o y é zero também, certo? O y também é zero. Tá bom? Agora, qual é a minha segunda opção? A segunda opção é que x ao cubo menos 16 seja zero. Ou seja, o x ao cubo tem que ser igual a 16, que é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Portanto, o x vai ter que ser igual a 2 elevado a 4 terços, né? Raiz cúbica de 2 à quarta, raiz cúbica de 16. Mas vamos deixar assim, tá? Nesse caso, quem é que vai ser o y? Y vai ser x elevado ao quadrado sobre 2. Então, vai dar 2 elevado a 4 terços. Aí, agora, fica ao quadrado sobre 2. Então, aqui em cima, potência de potência, né? Repete a base e multiplica os expoentes. 4 terços vezes 2 dá 8 terços. Sobre 2, que é 2 elevado a 1. Agora, repete a base, né, que é divisão de potências de mesma base, e vamos ter que o quê? Subtrair os expoentes. Quanto que dá esse 8 terços menos 1? 1 é a mesma coisa que 3 terços. Então, vai dar 5 terços, certo? Então, deu 2 elevado a 5 terços. Então, quais são as respostas aí para esse exemplo? Quais são os pontos daquela curva em que a reta tangente ela é horizontal? Tem duas respostas, certo? Uma delas é o x é zero e o y é zero, certo? E a outra é qual? O x é 2 elevado a 4 terços e o y é 2 elevado a 5 terços, que a gente viu aqui. 2 elevado a 5 terços. Então, com isso, a gente finaliza esse exemplo, certo? Beleza, né, pessoal? Maravilha. Então, vamos continuar. Vamos fazer mais exemplos para a gente continuar praticando. Vamos pegar agora esse daqui. Ó, agora não vai ser nada com reta tangente, não. Vai ser só determinar qual que é a expressão para o y'. Então, ó, se a minha equação for seno de x mais y igual a y ao quadrado vezes cosseno de x. Então, quem que é o y'? O que é que tem que fazer? Mesma coisa, a gente vai começar derivando de ambos os lados com relação ao x. Tá? Então, derivo seno de x mais y com relação a x. Do outro lado também, derivo com relação a x a função que a gente tem ali, ó, que é y2 cosseno de x. Certo? Vamos devagar, tá? Repara que aqui, ó, eu estou com uma composição de funções, né? Eu tenho o seno disso daqui. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia aqui.
Beleza? Enquanto aqui eu tenho uma multiplicação de duas funções. Aqui eu vou ter que usar a regra do produto. Então, vê que dá para a gente misturar bastante as regras que a gente já viu, certo? Como que vai ficar do lado esquerdo? Vamos ver, quem que é a função de fora, quem que é a função de dentro? A função de dentro é essa aqui, ó, que eu já destaquei, é o x mais y. E a função de fora é o seno, tá certo? O seno é o seno da função de dentro. Então, a função de fora seria seno de x. Como é que a gente faz? Deriva a função de fora, ou seja, deriva é seno, né? Vai dar cosseno. Sendo que ao invés de botar a função aqui, a gente botar simplesmente cosseno de x, vai botar cosseno de quem? Da função de dentro. Então, fica cosseno de x mais y aqui. Sendo que agora eu tenho que multiplicar por quem? Pela derivada da função de dentro. Então, eu tenho que multiplicar por quem? Derivada de x, que é 1, mais a derivada de y em relação a x, que é y'. Certo? Lembra sempre que quando eu for derivar com relação qualquer coisa que apareça envolvendo y, é a derivada em relação à variável x, ó, não é em relação a y, não. Então, vai ficar y' aqui. E do outro lado vai ficar o quê? Do outro lado é a regra do produto. Então, vai ficar ó, a derivada do primeiro. Aí fica o quê? Vamos derivar normalmente. Ficaria 2 vezes y. Sendo que como é a derivada em relação a x, tem que multiplicar por y'. Vezes a segunda função, certo? Mais a minha primeira função, vezes a derivada da segunda função. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Agora é só isolar aí na expressão quem é o y'. Vamos fazer isso aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. Pronto, cosseno disso aqui vezes 1 vai dar cosseno de x mais y, mais, aí aqui eu tenho y' vezes cosseno de x mais y, certo? E igual a, só vou repetir o resto. Então, eu vou ter 2y vezes y' vezes cosseno de x, tá? E menos y ao quadrado vezes seno de x. Tá? Tenho que agora isolar o y'. Então, eu vou passar esse termo aqui, tá? Lá para o outro lado. Vou passar esse aqui lá para o lado esquerdo. Tá? Passar esse aqui para o lado esquerdo. Ou, na verdade, para ficar tudo positivo, vou passar esse aqui para o lado direito, tá? Mas tanto faz, certo? E vou passar esse aqui lá para o lado esquerdo. Então, vai ficar cosseno de x mais y, mais, aí eu vou ter y2 vezes seno de x, igual ao quê? 2y vezes y' cosseno de x, certo? Menos isso aqui. Então, menos y' cosseno de x mais y. Do lado direito, dá para a gente colocar o y' em evidência. Vai ficar y' vezes. Aqui eu vou ter 2y cosseno de x, 2y cosseno de x, menos, aqui só vai restar o quê? Cosseno de x mais y. E agora, finalmente, a gente vai o quê? Vai ter que jogar esse termo aqui para o outro lado, dividindo para isolar o y'. Então, vai ficar y' igual a cosseno de x mais y, mais y2 seno de x, certo? Só repetir o que a gente já tinha aqui do lado esquerdo, sobre esse aqui que eu vou jogar para o outro lado dividindo. Vai ficar 2y cosseno de x menos cosseno de x mais y. Certo? Essa é a resposta. Beleza, né? Então, repara que é só uma aplicação da regra da cadeia. Ou então, só lembra disso. Sempre que for derivar algo que envolve y, você deriva normalmente e depois multiplica por y'. Tá certo? Para que fique certo, né? Que fique a derivada
em relação à variável x e não em relação à variável y. Tá bom? Beleza. Vamos agora dar uma outra aplicação da derivação implícita para a gente determinar quem é a derivada de uma função logarítmica. Beleza? Então, a gente quer determinar quem é quem é a derivada de y igual a log de x na base a. Certo? Lembrando aí que o a tem que ser maior, do que 0, né? E diferente de 1. Certo? Isso aí é para que o logaritmo exista. Condição de existência do logaritmo. Tá certo. Então, a gente não sabe como que faz para derivar uma função logarítmica ainda. É para isso que esse exemplo vai servir. Mas a gente sabe que dá para fazer o quê? A gente sabe que se a gente faz a elevado a y, dá quem? Dá x, tá certo? Então, x é igual a elevado a y. Portanto, a gente ficou agora com o y como uma função implícita de x. Então, eu posso derivar isso aqui de maneira implícita. Como é que vai ficar? Derivo de ambos os lados com relação à variável x. A derivada de x com relação a x é 1. E do outro lado vai dar o quê? Derivada de a elevado a y. Lembra que a gente viu, né, usando a regra da cadeia, que a derivada de a elevado a x, ela é a elevado a x vezes o ln de a. Então, vezes o ln da nossa base, tá? Então, aqui, ó, se eu derivo a elevado a y, vai dar o quê? Vai dar a elevado a y vezes ln de a, sendo que isso aqui seria o quê? A derivada de a elevado a y com relação a quem? A y. Mas eu quero derivar com relação a quem? A x. Então, para compensar, eu multiplico por y aqui, certo? Vamos isolar agora o y', né? Sabendo ainda que o que é a elevado a y, que apareceu aqui, ó. A elevado a y é a mesma coisa que x. Então, quem é que vai ser o y'? Y' vai ser 1 sobre o x vezes o ln de a, certo? Ou seja, em outras palavras, o que a gente acabou de ver foi que a derivada de log de x na base a, ela é igual a 1 sobre x vezes o ln de a. Então, essa aí é outra regra de derivação, se você quiser decorar, tá? Mas lembra que dá para deduzir ela de forma bem simples usando a derivação implícita. Um caso especial é a derivada do ln. Como é que seria a derivada do ln de x, né? Lembra que o ln, ele é o quê? Ele é o log na base e, certo? Ou seja, isso aqui vai dar 1 sobre x ln da base, ln de e. ln de e é o log de e na base e, ou seja, é 1. Isso aqui é 1. Então, a derivada do ln de x é quem? É 1 sobre é 1 sobre x, certo? Essa é outra derivada muito importante. Beleza, né? Pronto, grava isso aí. Vamos resolver alguns exemplos agora usando essa derivada que a gente acabou de deduzir. Tá, vamos pegar isso aqui. Digamos que eu quero calcular o seguinte. Se eu tenho y igual a ln de x ao cubo mais 1. Então, quem que é o y'? Certo? Eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Porque eu tenho o ln e dentro do ln eu tenho outra função. Beleza? Tá bom. Então, a função de dentro é x ao cubo somado com 1, e a função de fora é o ln de x. Como é que vai ficar, então, né? Vamos ver. Y' vai ser quem? Só relembrando, né? Aqui, no caso, eu tenho a função de fora, f de x é ln de x, e a função de dentro é g de x, é
x ao cubo mais 1. Então, quem é que é y'? Vai ser f' de g de x vezes a derivada de g, a derivada de g de x. Quem é que é o f', né? F' de x é a derivada do ln de x, que é quem? É 1 sobre x. Só que no lugar de x, eu coloco a função que está dentro, x ao cubo mais 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre, ao invés de x, quem? X ao cubo mais 1. Vezes a derivada da função de dentro, com relação a x. Quem é que é a derivada da função de dentro? 3x elevado ao quadrado, porque a derivada de 1 é 0. Então, qual é o resultado aqui? Ó? O y' vai ser quem? Vai ser 3x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1. Esse é o resultado. Tá certo? Beleza, né? Pronto, maravilha. Vamos para mais um exemplo. Certo? A aula aqui é basicamente apenas de exemplos, tá? A gente viu um pouquinho de teoria só para explicar o que é que significa uma função implícita e depois foi um monte de exercício. Tá, beleza. Vamos pegar agora esse exemplo aqui. Vamos calcular quem é a derivada com relação a x da função ln da secante de x. Quanto que é isso? Então, mais uma vez, o que é que a gente tem aí? Tem uma função composta, tem que usar a regra da cadeia. A gente tem o ln de uma outra... a gente tem o ln de uma outra função. Então, a função de dentro, vamos chamar como sempre, g de x, né? É a secante de x. E a função de fora é o ln de x. Então, a derivada do ln de x, a gente viu ali que era 1 dividido por x. E a derivada da secante de x, aí a gente viu na aula anterior. Em uma das aulas anteriores, né? A derivada da secante de x, ela dá secante de x vezes tangente de x. Beleza? Beleza. Tá bom. Então, vamos lá. Como é que vai dar essa derivada da gente aí? A derivada de ln da secante de x vai ser o seguinte, ó, a derivada da de fora calculada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Então, derivada da de fora é 1 sobre x, sendo que calculada na de dentro. Beleza? Calculada na de dentro. Então, vai dar 1 sobre a função de dentro, 1 sobre a secante de x. Beleza? Vezes a derivada da de dentro, vezes a derivada da secante, que é secante de x vezes tangente de x. Certo? Aí a gente vai simplificar secante com secante, resultado, tangente de x. Beleza? Beleza. Pronto. Vamos ver mais um exemplo. Bem, agora a gente vai ter o seguinte. Bem, vamos pegar y igual a raiz quadrada do ln de x, tá certo? Então, quem é que é y' aqui? Então, mais uma vez, tem uma regra da cadeia envolvida aí. Por quê? Tem uma raiz de uma outra função. Então, a gente vai ter duas funções envolvidas. Quem que é a função de fora, quem que é a função de dentro? A função de fora vai ser a raiz, né? É a raiz de alguém, é a raiz de x. Enquanto a função de dentro é a função que está dentro da raiz, é o ln de x. Então, a derivada de g, a derivada da função de dentro, é 1 sobre x, pelo que a gente viu. Tá? Já a derivada da de fora, f' de x vai dar o quê? A gente também viu isso já em outra aula, isso aqui dá 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Certo? É só usar a regra da potência, lembrando que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1/2, tá? Então, pronto. Quem é que vai ser o y'?
Pela regra da cadeia, fica f' de g de x vezes g' de x, certo? Ou seja, vai dar 1 sobre 2 raiz de x, mas no lugar do x eu coloco a função de dentro. Então, vai dar 1 sobre 2 raiz de x? Não, de ln de x, certo? Vezes a derivada da função de dentro. Derivada de g de x é 1 sobre x. Tá? Já pode deixar assim a resposta se quiser. Beleza. Vamos mais um exemplo. Certo? Vamos para mais um exemplo. Vamos pegar agora esse daqui. Agora vai ser, digamos que y é igual a log na base 10, certo? De 2 mais seno de x. 2 mais seno de x. Então, quem é o y'? Qual a derivada disso? Certo? Então, de novo, regra da cadeia, né? Porque eu tenho esse logaritmo aqui e eu estou calculando o logaritmo de uma outra função. Então, a função que está aqui é a função de dentro, certo? A função de dentro ela é 2 mais seno de x, enquanto a função de fora é o log na base 10 de quem? De x, né? Deixa sempre as duas com a mesma variável. Cuidado só para não se confundir que aqui não é log de, x, de 10 elevado a x, não, tá? É log de x na base 10. Então, quem é a derivada da função de dentro? Derivada da soma vai dar derivada de 2, que é 0, mais derivada do seno de x, que é o cosseno de x. E aqui em cima, quanto que dá a derivada disso? Aí a gente viu aqui em cima. Essa derivada aí dá o quê? A derivada de log de x na base 10 vai dar 1 sobre x vezes o ln da base da gente, que é igual a 10. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre x vezes ln de 10. Tá bom? Então, vamos lá. Quem é que vai ser o y' né? De acordo com a regra da cadeia. Eu derivo a função de fora, vai dar isso aqui. Mas no lugar do x aqui no resultado, eu coloco a função de dentro. Então, eu vou ter que escrever isso aqui no lugar do x que está aqui. Então, vai dar 1 sobre, vamos lá, 2 mais seno de x vezes o ln de 10, certo? Vezes a derivada da função de dentro, que é cosseno de x. Então, vamos escrever logo assim. Deixa eu tirar aqui esse 1 logo, que ele já ficou meio fora de lugar, né? Então, o resultado é esse aqui. Cosseno de x sobre 2 mais seno de x vezes ln de 10, de acordo com a regra da cadeia. Mais uma vez, mesma argumentação. Derivada da de fora, sendo que no lugar do x coloca a função de dentro e multiplica pela derivada da função de dentro. Certo? Beleza, vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente vai iniciar ainda com mais alguns exercícios sobre derivação implícita, certo? E aí a gente vai começar a falar também sobre as derivadas das funções trigonométricas inversas. Então, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre funções inversas. É mais uma revisão de assuntos do ensino médio que a gente vai precisar fazer aqui, tá? Então, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.